Você está prestes a ouvir algo que pode estremecer não apenas os seus pensamentos, mas a estrutura invisível que sustenta a forma como você vive. Não se trata de mais um discurso motivacional envernizado, nem de frases prontas que soam bonitas, mas se desmancham quando o peso da realidade cai sobre o seu corpo. Eu quero falar sobre a luta silenciosa que se trava dentro de você todos os dias. A batalha entre a vontade de vibrar em paz e a avalanche de caos que insiste em atravessar sua existência. E vou começar com uma promessa. Se você ficar até o fim desta mensagem, algo em você não sairá ileso. Talvez não seja conforto o que eu lhe darei, mas clareza. E clareza, por mais dura que seja, é sempre libertadora. Você já percebeu como é fácil sentir-se elevado por alguns instantes? Você assiste a um vídeo sobre vibração, lê uma frase inspiradora, medita por alguns minutos e de repente parece que tudo faz sentido. O coração se acalma, a mente se expande e você acredita que encontrou um eixo. Mas então vem o dia seguinte. O relógio desperta, as contas estão na mesa, a solidão atravessa o quarto e a dor de uma perda, seja ela amorosa, familiar ou financeira, se instala sem pedir licença. De que serve então aquela vibração momentânea? De que serve um alívio passageiro quando a vida se encarrega de esmagar novamente o peito com sua realidade concreta? É aqui que surge a pergunta que ecoa como um grito sufocado. Como vibrar positivamente no meio do caos? Como manter a luz acesa quando tudo ao redor parece exigir escuridão? Como não sucumbir à tempestade quando você não tem mais forças para remar? Talvez você também já tenha se feito essas perguntas, talvez esteja se fazendo agora. E é nesse ponto que a reflexão deixa de ser um capricho e se torna uma urgência. Não estamos falando de uma vida idealizada, mas da sua vida, feita de dores reais, de ausências que sangram, de medos que rasgam a alma no silêncio da madrugada. George Gurdjieff, o filósofo armênio que dedicou sua vida a investigar os mecanismos ocultos da consciência humana, dizia que o homem vive adormecido, hipnotizado pelo fluxo incessante do mundo externo, acreditando ser livre, quando na verdade é escravo de impulsos, circunstâncias e repetições mecânicas. E não é exatamente isso que sentimos quando, mesmo querendo vibrar alto, somos arrastados pela raiva, pela tristeza, pelo desespero? Queremos a liberdade de permanecer em paz, mas estamos acorrentados à tirania dos acontecimentos. Queremos leveza, mas somos esmagados pelo peso das situações. Queremos despertar, mas seguimos reagindo como máquinas programadas a sofrer diante de qualquer golpe da vida. E eu lhe pergunto, será que você realmente sabe onde termina o mundo e onde começa você? Será que você consegue distinguir entre o que acontece fora e o que se movimenta dentro? Porque veja bem, quando alguém rouba o seu celular, quando o dinheiro desaparece da sua conta, quando o relacionamento desmorona ou a morte visita a sua família, tudo isso é, sem dúvida, uma tragédia no mundo externo. Mas o verdadeiro terremoto acontece dentro. É dentro que você grita, que se desespera, que sente como se fosse o fim. É dentro que você permite, ou não, que o caos externo se torne também caos interno. E é aí que começa a grande batalha, aquela que define se você será vítima ou se encontrará força. Mas não confunda essa força com indiferença. Não estou falando de fechar os olhos para a dor, de fingir que nada aconteceu, de recitar frases como se fossem mantras vazios. Estou falando de atravessar a tempestade com consciência, de permitir que o coração sinta, mas não se dissolva no abismo. Estou falando de neutralidade, de uma postura que não nega, mas também não se entrega cegamente ao que acontece. A neutralidade, como diria Gurdjieff, é o início de um despertar. Porque apenas quando você deixa de reagir automaticamente é que pode começar a escolher.
E como escolher em meio ao desespero? Como escolher quando a perda é insuportável, quando o vazio aperta a garganta, quando a vida não oferece respostas? É aqui que surge a necessidade de olhar para dentro, como quem olha para uma casa abandonada, cheia de poeira e esquecimento. Talvez você nunca tenha visitado os cômodos mais profundos do seu ser. Talvez tenha vivido sempre na superfície, tentando controlar o que está fora e esquecendo que o que importa no fim é o que está dentro. Mas é nesse mergulho que reside a única chance de vibrar positivamente em meio ao caos. Não porque o caos vai desaparecer, mas porque você vai descobrir que ele não precisa dominar o seu templo interior. Repare, o mundo externo é uma correnteza que nunca cessa. Hoje você perde, amanhã você ganha. Hoje alguém parte, amanhã alguém chega. Hoje o corpo adoece, amanhã ele se refaz. O mundo externo é mutável, instável, imprevisível. Mas o mundo interno pode ser construído como um espaço sagrado, onde nada entra sem sua permissão. Você pode, sim, perder tudo lá fora e ainda assim preservar uma chama aqui dentro. Você pode estar cercado de tragédias e ainda assim sustentar uma centelha de serenidade. Essa não é uma promessa vazia, é uma constatação dos que ousaram caminhar para além da superfície. Gurdjieff falava que o homem precisa trabalhar sobre si mesmo como um artesão paciente, moldando sua alma até que ela se torne capaz de resistir ao turbilhão da vida sem perder sua essência. E eu lhe pergunto mais uma vez, será que você tem trabalhado sobre si mesmo ou tem apenas reagido ao que o mundo lhe atira? Será que você tem cultivado um espaço interno inviolável? Ou tem permitido que cada vento externo derrube as paredes da sua casa interior? A verdade pode doer, mas é simples. A maior parte das pessoas vive sem fundação. Por isso, qualquer tragédia as destrói. Por isso, qualquer perda as aniquila. Por isso, qualquer crise as reduz a pó. Porque não existe dentro delas um chão firme, um lugar inabalável onde possam repousar a consciência. É esse chão que nós vamos buscar juntos. Mas antes de encontrá-lo, precisamos atravessar o território da pergunta mais incômoda de todas. Se eu não posso controlar o mundo externo, o que me resta para não ser esmagado por ele? Você já percebeu como, muitas vezes, a vida parece se dividir em dois cenários que coexistem sem jamais se fundirem? De um lado está o mundo que todos podem ver. O trânsito que não anda, a notícia de mais uma guerra que estoura do outro lado do planeta, a conta de energia que chegou mais alta do que você esperava, a dor de alguém querido que adoece. De outro, existe o mundo que ninguém enxerga. O seu coração que aperta em silêncio, a mente que repete pensamentos como um disco arranhado, a solidão que se infiltra nos intervalos entre um compromisso e outro. Dois mundos, o externo, ruidoso, agressivo, incontrolável. O interno, frágil, secreto, às vezes intocado até por você mesmo. E é justamente nesse espaço invisível que sua vida se decide de verdade. Talvez você esteja ouvindo estas palavras sentado sozinho na sala de estar, depois de um dia exaustivo de trabalho, ou deitado na cama, com a luz apagada e o celular na mão, tentando encontrar algum consolo. Talvez já tenha vivido tempo suficiente para entender que a vida não entrega manuais de instrução. Aos 35, 45, 55 anos, ou mesmo além dos 60, você já sabe que a existência tem mais perguntas do que respostas e que muitas vezes é no silêncio da madrugada que o peso dessas perguntas se torna quase insuportável. Como manter a vibração elevada quando as dores chegam? Como manter a paz quando a perda parece maior do que qualquer esperança? Eu me lembro de uma mulher que conheci em uma das minhas jornadas. Ela tinha pouco mais de 50 anos, trabalhava a vida inteira para sustentar os filhos e, de repente, se viu sozinha.
O marido havia partido anos antes, os filhos tinham seguido seus caminhos e ela se deu conta de que a casa estava vazia. Do lado de fora, nada tinha mudado. As ruas estavam cheias, o mundo seguia correndo, os relógios não paravam. Mas dentro dela, o silêncio daquela casa parecia mais ensurdecedor do que qualquer barulho. Foi nesse momento que ela me disse algo que nunca esqueci. Eu descobri que o pior vazio não é o da casa, mas o de dentro. E foi justamente esse vazio que a consumia, não os acontecimentos externos, mas a ausência de uma base interna sólida. Quantos de nós não vivemos assim? Quantos, ao perderem o emprego, ao enfrentarem uma doença, ao lidarem com a partida de alguém querido, não sentiram que algo se quebrou por dentro, como se não houvesse mais nada em que se apoiar? O mundo externo é implacável. Ele não pede licença para mudar. A economia oscila, os relacionamentos se transformam, as pessoas partem. Mas o que realmente decide se atravessamos ou não essas tempestades é a forma como nos posicionamos diante delas. Gurdjieff dizia que o homem comum é como um barco sem leme, levado pelas ondas sem saber para onde vai. E se olharmos bem para nós mesmos, quantas vezes não vivemos assim, reagindo mecanicamente, sem perceber que o caos externo só tem poder porque encontra dentro de nós uma porta aberta? Pense em quantas vezes você permitiu que uma palavra áspera de alguém destruísse todo o seu dia. Talvez tenha sido no trabalho, quando um chefe, num momento de raiva, despejou sobre você frustrações que não tinham nada a ver com a sua competência. Talvez tenha sido em casa, quando um filho, no auge da adolescência, jogou em você palavras duras, ferindo justamente no ponto mais vulnerável. Esses são acontecimentos externos, mas o que doeu de verdade foi o eco que eles encontraram dentro de você. Foi a memória de tantas vezes em que não se sentiu suficiente. Foi a insegurança que carregou por anos. Foi a ferida antiga que nunca foi tratada. O mundo externo apenas tocou na ferida, mas a dor estava lá dentro o tempo todo. É por isso que precisamos aprender a diferenciar o que é o fato e o que é a interpretação que fazemos dele. O fato é que você perdeu o emprego. A interpretação é que nunca mais terá outra oportunidade, que a sua vida acabou, que a sua idade é um peso. O fato é que alguém partiu. A interpretação é que você nunca mais conseguirá sorrir, que a sua vida perdeu sentido. O fato é uma notícia ruim que chega, uma dívida inesperada, uma traição. Mas o que realmente destrói não é o fato em si, é a permissão que damos para que o fato se torne absoluto dentro de nós. É quando não sabemos colocar um limite entre o que acontece fora e o que construímos dentro que nos tornamos reféns da dor. Mas eu sei que não é simples. Dizer, não deixe o mundo externo te afetar, pode soar como um insulto para quem está sangrando por dentro. É por isso que eu não falo aqui de indiferença, mas de consciência. É diferente. Não se trata de fingir que a dor não existe, mas de escolher o que ela vai fazer com você. Lembro-me de um homem de 60 anos, que após perder a esposa em um acidente, me disse: a dor eu não escolhi, mas o que vou fazer com ela é escolha minha. E foi assim que, entre lágrimas, ele começou a se dedicar ao voluntariado, visitando hospitais e levando palavras de consolo a quem também sofria. Ele não apagou o acontecimento externo, ele transformou o interno. E talvez essa seja a pergunta que você precise se fazer agora. O que tenho feito com o que acontece comigo? Tenho me tornado apenas eco da dor, repetindo o sofrimento como um mantra? Ou tenho encontrado uma forma de transformar a ferida em algo que me fortalece? A vida em 2025 não é mais leve do que era no passado. Vivemos em um mundo acelerado, sobrecarregado de informações, cercados de crises econômicas, políticas e sociais. Cada notificação no celular parece trazer mais uma notícia ruim, mais uma preocupação, mais uma incerteza.
Se deixarmos que tudo isso entre sem filtro, seremos triturados por dentro. Mas se compreendermos que há um espaço inviolável em nós, podemos atravessar até as piores tempestades sem perder a nossa essência. Talvez você já tenha percebido isso em pequenas situações. Naquela vez em que tudo parecia desabar, mas você respirou fundo e de repente encontrou uma calma que não vinha de fora, mas de dentro. Naquele momento em que todos esperavam que você explodisse, mas você silenciou e, ao silenciar, descobriu uma força que nunca tinha sentido. É disso que estamos falando, dessa fronteira invisível entre o que acontece e o que você escolhe fazer com o que acontece. Essa fronteira é a linha que separa os que vivem como marionetes do caos daqueles que começam a despertar. E então fica a questão: até quando você vai permitir que o mundo externo dite a qualidade do seu mundo interno? Até quando você vai viver como barco sem leme, reagindo mecanicamente ao sabor dos acontecimentos? Até quando você vai confundir o ruído lá fora com a sua voz aqui dentro? Porque no fim, a vida sempre nos trará perdas, mudanças, dores. Mas aquilo que você é de verdade, a sua essência mais profunda, não precisa ser arrastada junto. E talvez o maior ato de coragem que você possa praticar hoje seja começar a erguer dentro de si um espaço que o mundo não consegue derrubar. Você já percebeu como muitas vezes nós nos tornamos escravos daquilo que sentimos? Um olhar atravessado de alguém no trabalho, uma palavra ríspida de um familiar, uma crítica inesperada, e de repente tudo dentro de nós desmorona. Como se a nossa paz fosse uma casa feita de vidro, à mercê de qualquer pedra lançada de fora. É nesse ponto que precisamos falar sobre uma palavra que carrega dentro de si uma das maiores chaves de libertação: neutralidade. Essa não é uma palavra fria nem distante, mas a possibilidade real de não ser tragado por cada onda de emoção que o mundo nos empurra. Neutralidade não significa indiferença. Significa a escolha consciente de não entregar seu poder ao que não pode controlar. George Gurdjieff dizia que o homem comum é governado por forças exteriores, como uma máquina que reage sem pensar, acreditando ser livre, quando na verdade é apenas reflexo do que acontece fora. Ele afirmava que só despertamos quando começamos a observar nossos próprios movimentos internos sem reagir mecanicamente. Pense nisso. Quantas vezes você reagiu de forma explosiva e depois se arrependeu? Quantas vezes deixou que a raiva, o medo ou a tristeza dominassem cada gesto, cada palavra, cada decisão? Não é curioso como nesses momentos você se sente pequeno, como se estivesse sendo arrastado por algo maior do que você mesmo? É exatamente aí que a neutralidade se apresenta não como fuga, mas como força. Ela é o estado em que você olha o fato, mas não se dissolve nele. Mas como praticar isso em uma vida tão carregada de pressões? Como ser neutro diante de uma conta que não pode pagar, de uma traição que rasga o peito, de um diagnóstico que muda tudo? Talvez a resposta esteja justamente em inverter a pergunta. Será que o peso real está no acontecimento ou na forma como você se relaciona com ele? Essa é a virada incômoda. Não é a vida que nos destrói, somos nós que, ao absorvermos sem filtro o que acontece, damos a ela o poder de nos corroer. E é nesse ponto que você precisa se perguntar: o que tem destruído mais, os fatos ou a forma como você os carrega dentro de si? A neutralidade se aprende, antes de tudo, observando. Observe a si mesmo. Quando algo acontece, repare nos pensamentos que surgem como flechas, nas emoções que se inflamam, nas reações automáticas que querem explodir. Você já se deu conta de como a maioria dessas reações vem sem que você escolha? Como se houvesse uma programação dentro de você, repetindo padrões de anos, talvez de décadas. Gurdjieff dizia que a verdadeira liberdade
começa quando paramos de viver como sonâmbulos, quando deixamos de ser massa moldada por circunstâncias e passamos a nos tornar sujeitos de nossas próprias escolhas. Mas pergunto, você realmente tem feito escolhas ou tem apenas reagido ao mundo sem perceber? E aqui eu preciso lhe provocar. O que aconteceria se na próxima vez que algo o ferisse, você simplesmente dissesse a si mesmo: é apenas um acontecimento? Experimente repetir isso, não como quem nega, mas como quem cria um filtro entre o que é de fora e o que é de dentro. O que mudaria se você parasse de atribuir a cada fato um peso descomunal? Será que não descobriria uma leveza que nunca experimentou? Será que não abriria espaço para rir de si mesmo, para perceber que a vida, por mais séria que pareça, é também um palco de absurdos e paradoxos? Talvez essa simples atitude fosse suficiente para transformar uma tragédia em aprendizado, uma crise em oportunidade, uma dor em força. O que você acha disso? Você já tentou colocar esse filtro em prática? Conte nos comentários se alguma vez conseguiu se distanciar de um problema e enxergá-lo apenas como um fato. Isso pode inspirar outras pessoas que também estão lutando nesse caminho. A neutralidade, quando praticada, não gera frieza, mas inteligência emocional. É como a carta da força no tarô. Uma mulher que doma um leão não pela violência, mas pela leveza do gesto. O leão é a representação dos instintos, das emoções brutas, da animalidade que existe em cada um de nós. E a mulher é a consciência que, com suavidade e firmeza, conduz sem destruir. Não é exatamente isso que precisamos? Em vez de reprimir nossas emoções, aprender a dançar com elas. Em vez de negar, aprender a integrá-las. Porque quando negamos, nos partimos por dentro. Mas quando integramos, nos tornamos inteiros. Talvez você esteja pensando, mas eu não sei por onde começar. Comece pelo simples. Quando alguém lhe atacar, experimente respirar antes de responder. Quando um problema surgir, diga a si mesmo: isso pertence ao mundo externo e eu escolho como vou lidar internamente. Quando a ansiedade bater, feche os olhos e apenas observe o que sente, sem julgar. Essas pequenas práticas são sementes de neutralidade. E com o tempo, elas criam raízes profundas que o tornam mais estável diante da tempestade. Já tentou isso alguma vez? Já experimentou ficar em silêncio quando tudo dentro de você queria gritar? Se já, compartilhe sua experiência. Alguém pode se identificar e aprender com a sua história. Mas não se engane. Neutralidade não é passividade. Não significa aceitar injustiças, resignar-se com abusos, calar diante do que deve ser transformado. Significa agir com consciência, sem ser dominado pelo turbilhão das emoções. Porque uma ação tomada na raiva é quase sempre uma ação cega, e uma decisão tomada no desespero costuma gerar ainda mais dor. Neutralidade é o espaço de clareza que antecede a verdadeira escolha. E talvez essa seja a verdadeira maturidade. Não deixar que o caos do mundo externo roube a sua capacidade de decidir. Quantas vezes você já percebeu que se tivesse respirado um pouco mais, teria escolhido diferente? Quantas vezes não gostaria de voltar atrás, apenas para ter agido de maneira mais consciente? O que eu quero lhe dizer é que neutralidade não é um dom reservado a poucos iluminados, mas um caminho possível para todos que desejam deixar de ser arrastados pelo mundo. Ela nasce do simples ato de observar, refletir e escolher. E talvez o convite mais profundo desta mensagem seja esse. Você pode se tornar alguém que não é escravo das circunstâncias, alguém que atravessa o caos sem deixar que ele se torne dono do seu coração. Afinal, como dizia Gurdjieff, não basta saber, é preciso ser. E ser exige prática, disciplina, coragem de olhar para si e de se transformar. Então eu lhe pergunto, de coração aberto,
Você está disposto a começar essa prática? Está pronto para transformar a forma como lida com o que acontece, para deixar de ser apenas reflexo do externo e começar a construir um espaço interno de liberdade? Se essa mensagem tocou algo em você, compartilhe nos comentários. Sua voz pode ser a fagulha que acende o despertar de alguém que está vivendo exatamente a mesma luta. E talvez, ao contar sua experiência, você mesmo descubra que já possui em si mais neutralidade do que imaginava. Você já reparou como a nossa vida é feita de vozes? Algumas falam alto, outras sussurram, mas todas disputam espaço dentro de nós. Existe a voz que herdamos dos nossos pais, dizendo que precisamos ser fortes, responsáveis, incansáveis. Existe a voz da sociedade, sempre exigindo que produzamos mais, conquistemos mais, apareçamos mais. Existe a voz dos medos antigos, repetindo que não somos bons o suficiente, que é arriscado demais sonhar, que o fracasso é inevitável. E no meio desse coro desordenado, raramente paramos para escutar a voz que realmente importa, a nossa. A comunicação, esse ato aparentemente simples, é talvez o pilar mais negligenciado da vida humana. E, no entanto, é por meio dela que moldamos não apenas nossas relações, mas a própria vibração com que nos movemos pelo mundo. George Gurdjieff afirmava que a maioria das pessoas vive em um estado de sonambulismo psicológico, acreditando que pensa e decide por si mesmas, quando, na verdade, estão apenas repetindo palavras e ideias que absorveram sem consciência. Você já se perguntou quantas das frases que repete diariamente são realmente suas? Quantas vezes você diz para si mesmo que não é capaz, que é tarde demais, que não tem escolha? Será mesmo que essas sentenças nasceram da sua essência ou apenas foram impressas em você ao longo de uma vida de condicionamentos? Quantas vezes sua comunicação interna se transformou em corrente invisível, aprisionando-o antes mesmo de tentar? Mas a comunicação não se limita ao diálogo interno. Há também a comunicação que estabelecemos com os outros, e ela é responsável por muitos dos fios invisíveis que nos conectam ou nos afastam. Pesquisas recentes da área da psicologia social revelam que 93% do impacto de uma mensagem não está nas palavras em si, mas no tom de voz, nos gestos, no olhar. Isso significa que você pode dizer "está tudo bem", enquanto transmite desespero em cada traço do rosto. E aqui está um fato curioso. Estudos de neurociência demonstram que o cérebro humano é equipado com neurônios espelho, células que fazem com que imitemos inconscientemente as emoções que observamos. Ou seja, quando você se comunica com raiva, mesmo sem perceber, contagia o ambiente com raiva. Quando fala com serenidade, o mesmo acontece. Não é impressionante pensar que sua simples presença pode alterar o campo emocional de uma sala inteira? E existe ainda uma terceira forma de comunicação mais sutil, que muitos preferem chamar de espiritual. É aquela que você estabelece com o transcendente, seja em oração, em contemplação da natureza ou em um silêncio profundo que conecta você a algo maior. Talvez você já tenha experimentado esse tipo de diálogo em uma madrugada de insônia, quando de repente parece que uma força invisível lhe responde. Ou naquela vez em que, perdido em preocupações, uma intuição inesperada trouxe a solução que você não havia considerado. Essa comunicação com o invisível não se prova em laboratórios, mas é sentida em cada fibra da alma. É ela que muitas vezes sustenta pessoas em situações extremas. Soldados em campos de guerra, pacientes em hospitais, mães que perderam filhos e mesmo assim encontraram forças para continuar. Mas a grande questão é: como utilizamos essas três formas de comunicação? Porque se elas existem, também podem ser distorcidas. Pense em quantas vezes a sua comunicação interna é de autocrítica cruel, em vez de incentivo.
Pense em quantas vezes a sua comunicação externa é de ataque ou defesa, em vez de escuta verdadeira. Pense em quantas vezes a sua comunicação espiritual é um pedido desesperado e não uma entrega confiante. Não seria exatamente essa distorção que gera tanto caos em nossas vidas? Não seria a comunicação mal usada a principal responsável pela turbulência que carregamos? Deixe-me contar uma história. Em 1971, no famoso experimento de Stanford, um grupo de estudantes foi colocado em uma simulação de prisão. Metade era guardiões, metade era prisioneiros. O que aconteceu em apenas 6 dias foi tão intenso que os cientistas precisaram interromper o estudo. Guardiões comuns, estudantes universitários sem histórico de violência, tornaram-se abusivos, cruéis. E o que motivou essa transformação não foram armas, nem ordens explícitas, mas a forma como passaram a se comunicar. Os guardiões incorporaram a linguagem do poder e da intimidação, enquanto os prisioneiros internalizaram a linguagem da submissão e da humilhação. Palavras, gestos e atitudes criaram uma realidade tão sufocante que alguns participantes desenvolveram traumas duradouros. O que esse episódio nos ensina? Que a comunicação não descreve a realidade, ela a constrói. Cada palavra que você diz para si mesmo ou para o outro é um tijolo que edifica o mundo em que habita. Você já parou para pensar em qual mundo suas palavras estão construindo agora? Que espécie de campo vibracional você está alimentando quando se critica diariamente, quando reclama de tudo, quando insiste em repetir que não vai dar certo? E o contrário, o que acontece quando você decide falar consigo mesmo com compaixão, quando usa sua voz para acalmar e não para ferir, quando ora não para exigir, mas para agradecer? O que aconteceria se você mudasse o tom de suas conversas internas e externas? Já pensou em compartilhar isso nos comentários? Sua percepção pode ser justamente o empurrão que alguém precisa para começar a transformar sua forma de se comunicar. Há algo ainda mais surpreendente. Estudos em epigenética vêm mostrando que nossas emoções e pensamentos podem influenciar a expressão genética. Isso significa que aquilo que você diz para si mesmo não afeta apenas sua mente, mas pode impactar a sua biologia. A comunicação interna não é apenas um monólogo inofensivo, é um comando que reverbera no corpo, alterando hormônios, neurotransmissores, imunidade. Não é à toa que pessoas que cultivam pensamentos mais compassivos apresentam níveis mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse. Não é à toa que palavras ditas em tom amoroso podem literalmente baixar a pressão arterial de alguém em crise. Parece exagero? Então lembre-se, cada célula do seu corpo responde ao ambiente. E a sua comunicação é parte essencial desse ambiente. É aqui que Gurdjieff se torna ainda mais atual. Ele dizia que o homem deveria aprender a falar consigo mesmo de maneira consciente, pois de nada adianta tentar mudar o mundo externo se a sua voz interna permanece desordenada. O autodomínio, segundo ele, começa pela qualidade da comunicação que estabelecemos conosco. Não é coincidência que tantas tradições espirituais do Oriente e do Ocidente insistam na importância do silêncio interior, do cuidado com as palavras, do poder da oração. O silêncio, nesse caso, não é a ausência de som, mas a criação de um espaço onde sua comunicação interna deixa de ser ruído e passa a ser direção. Então, o que você tem comunicado para si, para os outros, para o universo? Quantas vezes você parou para se ouvir de verdade, em vez de se perder no ruído das vozes alheias? Quantas vezes você prestou atenção no efeito que sua presença causa nos outros? Quantas vezes você tentou ouvir a resposta silenciosa que a vida lhe dá, em vez de apenas exigir que ela se dobre ao seu querer? Se você nunca refletiu sobre isso, este pode ser o momento de começar. E eu gostaria de ouvir a sua experiência.
qual foi a vez em que uma palavra, sua ou de alguém, mudou completamente o rumo da sua vida? Compartilhe nos comentários, porque sua história pode abrir os olhos de quem ainda não percebeu o poder devastador e, ao mesmo tempo, redentor da comunicação. Talvez a lição mais profunda seja essa: nós não somos apenas falantes, somos criadores de realidades pela forma como nos comunicamos. A palavra que escolhemos pode aprisionar ou libertar, ferir ou curar, separar ou unir. E a cada instante você está diante dessa escolha. Não se trata de magia, mas de responsabilidade. O mundo em que você habita amanhã está sendo construído hoje pelas conversas que você cultiva com você mesmo, com quem está ao seu redor, com aquilo que você chama de divino. E essa é a pergunta que não quer calar. Qual mundo você tem edificado com as suas palavras? Talvez, ao chegar até aqui, você tenha percebido que toda a jornada até este ponto foi como caminhar por um labirinto. A cada curva, um espelho se abriu diante de você, revelando não apenas o peso do mundo externo, mas principalmente o modo como esse peso encontra espaço dentro de você. E agora, neste momento, é inevitável encarar a pergunta central: de onde realmente nasce a transformação? Porque, se é verdade que não controlamos a correnteza dos acontecimentos, também é verdade que temos nas mãos o leme secreto que pode alterar o rumo da travessia. Esse leme é o nosso estado interno, nossa vibração, nossa disposição íntima de construir um campo em que o caos não define quem somos. É aqui que a reflexão encontra seu ponto mais profundo, porque não falamos apenas de sobreviver ao que acontece, mas de reinventar a forma como existimos. George Gurdjieff dizia que a vida não é aquilo que acontece fora, mas a maneira como nos tornamos conscientes dentro dela. Para ele, o homem adormecido repete reações automáticas, sem perceber que é escravo de forças invisíveis, seus impulsos, seus condicionamentos, suas emoções não filtradas. Mas o homem desperto começa a viver em outro nível, porque já não é arrastado cegamente. Essa é a linha de fogo que separa duas existências. De um lado, a vida vivida como reflexo, de outro, a vida vivida como escolha. E essa escolha começa sempre no silêncio interior, no ponto em que você decide não mais ser refém do que acontece, mas protagonista da forma como interpreta, reage e cria a partir disso. Essa é a verdadeira liberdade, ainda que ela não mude uma vírgula do mundo externo, porque ela muda você. Mas eu sei que, ao ouvir isso, você talvez esteja pensando: e o que eu faço com a dor que sinto agora? O que eu faço com a falta de dinheiro, com a ausência de quem partiu, com o medo de não dar conta? Essa é a parte mais delicada, porque a vida nunca deixará de apresentar dores, perdas e lutas. A questão não é eliminar as sombras, mas aprender a andar dentro delas sem perder a visão da luz. Pensa comigo, quantas vezes você acreditou que era o fim e ainda assim sobreviveu? Quantas vezes você achou que não suportaria e mesmo com cicatrizes continuou? O simples fato de estar aqui agora é a prova de que você carrega dentro de si uma força que talvez nem reconheça. Essa força é a semente da transformação. Ela já está em você, mesmo quando tudo parece perdido. O que falta é aprender a cultivá-la com consciência. E é aqui que entra uma das imagens mais poderosas para entendermos essa realidade: a espiral invisível que vibra no centro do nosso peito. Imagine uma espiral de energia saindo do seu coração, expandindo-se em todas as direções. Nela estão todos os seus desejos mais profundos. A paz que você tanto anseia, a saúde que você sonha, a prosperidade que parece distante, o amor que deseja experimentar, o propósito que dá sentido aos seus dias. Tudo isso já existe em estado potencial nessa espiral. O problema é que quando estamos contraídos pelo medo, pela ansiedade, pela raiva, nosso campo encolhe
e deixamos de tocar essa espiral de realizações. Em vez disso, criamos outra, uma anti-espiral de preocupações, de culpas, de pensamentos repetitivos que só alimentam a realidade que não queremos. É como se a vida nos desse duas chaves. Uma abre portas de abundância, outra abre portas de escassez. E cada pensamento, cada emoção, cada palavra é um movimento em direção a uma dessas chaves. Mas você já percebeu que, muitas vezes, é a repetição de pequenas escolhas internas que determina qual espiral acessamos? Não são as grandes decisões, mas os gestos cotidianos. É quando, diante de um problema, você escolhe respirar antes de explodir. É quando, diante de uma ofensa, decide não se entregar à raiva. É quando, diante do medo, dá um passo ainda assim. Essas pequenas escolhas, invisíveis para os outros, são na verdade imensas, porque estão definindo a qualidade da sua vibração. Elas estão construindo o mundo interno que cedo ou tarde se refletirá no mundo externo. Você pode me dizer que já tentou muitas vezes, que já cansou, que nada muda. Mas será que não é justamente no momento em que tudo parece inútil que você mais precisa persistir? Afinal, se desistir, o que sobra? Apenas repetir o velho padrão, a velha dor, a velha prisão. Existe um dado intrigante na neurociência. Estudos recentes demonstram que o cérebro humano tem uma plasticidade tão grande que até mesmo após os 60, 70 anos, ainda pode criar novas conexões, novos caminhos, novas respostas. Isso significa que não importa a idade que você tenha agora, 35, 50, 65 ou mais, sempre há a possibilidade de se reinventar. O velho ditado de que pau que nasce torto morre torto não passa de uma crença limitante, uma comunicação interna herdada que precisa ser substituída. Você não está condenado a repetir a vida como sempre foi. Há sempre a chance de acessar outra espiral, de mudar o tom da sua comunicação interna, de ressignificar suas crenças, de transformar suas ações. A pergunta é: você acredita nisso de verdade? Você está disposto a viver como alguém que assume a responsabilidade pela própria vibração? E talvez aqui esteja a síntese de tudo. O mundo externo vai continuar caótico. Não há promessa de que os problemas desaparecerão. Mas a diferença entre quem é destruído e quem encontra caminho é a postura interna. Quando você começa a compreender que não é o caos que determina quem você é, mas a forma como você se relaciona com ele, então algo muda para sempre. Você pode estar na tempestade e ainda assim não se afogar. Você pode sentir a dor e ainda assim não se quebrar. Você pode perder tudo e mesmo assim não perder a si mesmo. Essa é a essência da neutralidade, da comunicação consciente, da vibração elevada que não depende das circunstâncias. Essa é a sabedoria de Gurdjieff quando dizia que o homem precisa morrer para si mesmo, morrer para as ilusões, para os automatismos, para os falsos eus, a fim de nascer para uma vida mais desperta. Agora eu lhe pergunto, e se tudo o que você busca já estiver ao alcance da sua mão, mas você esteja remando na direção contrária? E se a sua maior prisão não for o problema que enfrenta, mas a forma como se comunica consigo mesmo sobre ele? E se a chave da mudança já estiver dentro, mas você insiste em procurar fora? Essas perguntas não são retóricas, elas são convites. Convites para olhar além do imediato, para reconhecer que sua vida não precisa ser reflexo do mundo externo, mas expressão do que você decide vibrar no mundo interno. Eu quero que você pense nisso com profundidade e, se possível, compartilhe nos comentários. Em qual espiral você sente que tem vivido mais, na da expansão ou na da contração? Sua resposta pode ser o início de um despertar, não apenas para você, mas para quem a ler. Porque no fim, não se trata apenas de compreender intelectualmente, trata-se de agir. A vida não muda porque você entende.
A vida muda porque você aplica, repete, pratica, até que a nova forma de ser se torne natural. E é justamente sobre isso que precisamos falar agora. Como transformar essa visão em um plano prático, em passos claros que você pode seguir todos os dias para não mais se perder no caos. Essa é a ponte que nos leva da reflexão à ação, do conceito à experiência. E se você chegou até aqui, é porque já está preparado para atravessar essa ponte. A questão é, você está pronto para dar o primeiro passo? Agora que percorremos juntos o caminho das perguntas, das reflexões e das provocações, é hora de atravessar a ponte que separa o pensamento da prática. Porque de nada adianta compreender intelectualmente que o mundo interno tem mais peso do que o externo, se, ao fechar este vídeo, você voltar a reagir mecanicamente a cada golpe da vida. A verdadeira transformação nasce quando aquilo que ouvimos se converte em ação, quando a consciência deixa de ser apenas uma ideia e se torna carne, gesto, hábito, respiração. É aqui que começa a parte mais exigente e também a mais libertadora do nosso percurso, transformar ensinamentos em vida. O primeiro passo é trabalhar suas crenças. A maior parte de nós carrega narrativas internas que funcionam como correntes invisíveis. Eu não consigo mudar. Eu já passei da idade, não tenho condições e isso não é para mim. Cada vez que você repete uma dessas frases, está reforçando um muro dentro de si mesmo. A estratégia prática aqui é criar um exercício diário de revisão de crenças. Pegue um caderno e todas as manhãs escreva ao menos uma frase que limita a sua vida. Em seguida, substitua-a conscientemente por uma afirmação fortalecedora. Se você escreveu "eu não consigo", substitua por "eu ainda estou aprendendo, mas posso evoluir". Se escreveu "é tarde demais", troque por "sempre há tempo para renascer em novas escolhas". Esse simples hábito, repetido todos os dias, começa a dissolver lentamente as correntes que o prendem. O segundo passo é aprender a modular suas emoções. E aqui não falamos de reprimi-las, mas de observá-las. Sempre que um sentimento intenso surgir, não o nomeie como inimigo. Sinta, observe, respire. Pergunte-se: o que este sentimento está tentando me mostrar? Muitas vezes, a raiva revela uma necessidade de limites. A tristeza revela algo que não foi olhado. A ansiedade aponta para um futuro que você tenta controlar sem conseguir. Ao dar nome ao que sente, você já começa a transformá-lo. Uma prática poderosa é usar a respiração como âncora. Inspire profundamente contando até 4. Segure o ar por 4 segundos e expire lentamente em 8. Esse ciclo simples reequilibra o sistema nervoso e devolve clareza diante do caos. Experimente 3 vezes ao dia, em qualquer lugar, e perceba a diferença. O terceiro passo é cuidar da sua comunicação. Observe a maneira como você fala consigo mesmo. Você tem sido seu maior aliado ou seu maior inimigo? Comece a cultivar palavras de encorajamento. Em vez de "eu sou um fracasso", diga "estou em processo e cada passo conta". Em vez de "nunca vai dar certo", diga "estou aprendendo a construir meu caminho". A comunicação externa também merece atenção. Fale menos para reagir. Escute mais para compreender. Crie o hábito de pausar antes de responder em conversas tensas. Essa pausa é a fronteira entre a reação automática e a resposta consciente. Por fim, cultive a comunicação com o transcendente, seja na forma de oração, meditação, contemplação da natureza. Esse diálogo invisível fortalece a alma e a lembra de que não está sozinha. O quarto passo é alinhar ações com consciência. De nada adianta mudar pensamentos e emoções se as atitudes continuam presas a velhos padrões. Escolha pequenas práticas diárias que representem a vida que você deseja construir.
Se busca mais paz, dedique 15 minutos por dia ao silêncio. Se busca mais saúde, introduza caminhadas, alongamentos ou escolhas alimentares conscientes. Se deseja prosperidade, organize suas finanças e pratique a gratidão pelo que já possui. A ação é o elo entre o invisível e o visível, entre o desejo e a realização. Cada gesto, por menor que pareça, é uma semente lançada no terreno da sua vida. E sementes, quando regadas, se transformam em árvores. Há também a prática de neutralidade, que pode ser exercitada diariamente. Sempre que algo inesperado acontecer, diga a si mesmo: este é apenas um acontecimento. Permita que essa frase seja o filtro que separa o externo do interno. Ao repetir isso, você treina o cérebro a não absorver tudo como tragédia pessoal. É um exercício que, com o tempo, cria uma blindagem emocional, permitindo que você atravesse situações sem ser engolido por elas. É claro que no início parecerá artificial, mas, repetido vezes suficientes, se torna um reflexo consciente que o protege do excesso de sofrimento. Outro ponto fundamental é cultivar leveza. Muitas vezes nos afogamos na própria gravidade que damos aos problemas. A vida, por mais séria que seja, não deixa de ser também um palco de paradoxos. Permita-se rir de si mesmo, rir dos erros, rir das quedas. A leveza é um antídoto contra a rigidez que nos paralisa. Experimente diariamente encontrar algo pequeno pelo qual possa sorrir. Pode ser o canto de um pássaro, o pôr do sol, uma memória boa. Esse gesto simples reprograma sua percepção e abre espaço para a gratidão. E não se esqueça, tudo isso não se faz de uma vez. A transformação não acontece em saltos grandiosos, mas em passos consistentes. Não importa se você tropeçar, se um dia não conseguir praticar, se sentir que regrediu. O importante é voltar, retomar, persistir. Assim como músculos se fortalecem pelo treino, a alma também se fortalece pela repetição. Cada escolha consciente é um exercício espiritual que expande seu campo vibracional. O plano prático está diante de você. Rever crenças, observar emoções, cuidar da comunicação, alinhar ações, praticar neutralidade e cultivar leveza. 6 pilares que, somados, criam uma vida mais desperta, mais livre, mais plena. E agora a escolha é sua. Você pode encerrar este vídeo e continuar vivendo como sempre viveu. Ou pode decidir colocar em prática, a partir de hoje, ao menos um desses passos. Porque não é o conhecimento que transforma, é a aplicação, é a coragem de experimentar. É o compromisso com o próprio despertar. Eu quero de coração convidar você a caminhar comigo nesse processo. Se este conteúdo fez sentido, inscreva-se no canal, curta este vídeo e, principalmente, compartilhe nos comentários qual desses passos você sente que precisa aplicar primeiro em sua vida. Sua partilha não é apenas um desabafo, é uma semente que pode inspirar alguém que está vivendo exatamente a mesma luta. Vamos juntos criar um espaço de transformação e apoio, porque quando um desperta, o mundo inteiro ao redor também começa a despertar.